Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 3 de agosto. Nós estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Por essa época, Herodes, governador da Galileia, ouviu a fama de Jesus e disse a seus oficiais: Ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que essas forças milagrosas operam nele. De fato, fora o próprio Herodes quem mandara prender João, acorrentá-lo e lançá-lo na cadeia por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. É que João ficava lhe falando, não te é permitido viver com ela. Herodes queria eliminar João, mas tinha medo do que o povo considerasse um profeta. Mas, na festa do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e tanto agradou a Herodes que lhe prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela respondeu: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste por causa do juramento feito diante dos convidados. Ordenou que lhes fosse dada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos um episódio também muito triste da história, o martírio de São João Batista, que perdeu a vida por quê? Por qual motivo? Por falar a verdade, né? E por falar uma verdade que não é sua, mas a verdade de Deus. E aí, ao falar a verdade de Deus, ele agradou a alguns que realmente buscavam a Deus e desagradou a muitos, como Herodíades, como Herodes, como a mãe de Herodíades, né? E tantos outros. Por quê? Porque Deus, ele fala direto, ele mexe direto na nossa ferida. Ele vai na nossa alma, porque ele nos conhece. Então, ele se utiliza de pessoas, olha, às vezes pessoas que você nem conhece, que de repente falam da sua vida ou de coisas que você está vivendo, e você se pergunta, mas como que isso pode ter acontecido? Né? Deus se utilizando daquela pessoa para poder mandar a mensagem dele para você. Então, quando a verdade de Deus ela é revelada, ela vai lá onde nós não queremos mexer. E Herodes vivia uma vida em desacordo com o querer de Deus. E ninguém tinha coragem de dizer para ele que o que ele estava fazendo, a vida que ele estava levando, estava errada. João Batista fez e falou. Então, desagradou a muitos. Herodes tinha, assim, um outro olhar por João Batista, mas mesmo assim foi ele quem prendeu João Batista, foi ele quem mandou açoitá-lo, foi ele quem mandou decapitá-lo. Então tem toda a culpa diante desse martírio. E ao ouvirmos o relato do martírio de São João Batista, nós precisamos nos perguntar, e a nossa vida? Quais são as verdades que nós temos acreditado? Porque muitas vezes nós temos visto dentro do cristão, dentro do catolicismo, muitos católicos cristãos que querem ouvir as suas verdades. Então, se o padre falar aquilo que me incomoda, se o padre falar realmente aquilo que eu estou vivendo, eu não quero mais saber desse padre, não quero mais ouvir essa homilia, não quero mais ir nessa missa. Então eu vou buscar em padres, sacerdotes, pastores, aqueles que digam palavras que sejam afáveis, que sejam doces para eu ouvir. Então aquilo que me agrada, o que nós temos visto muitos pregando aí, não é? Um cristianismo que não exige de você renúncia, um cristianismo que vai te deixar rico, te tirar da pobreza, que você vai melhorar de vida,
vai no oposto daquilo que Jesus diz para nós que nós precisamos fazer para alcançar o céu. Então, precisamos refletir quais as verdades que nós temos acreditado e aceitado, porque assim como João Batista, nós temos ainda nos nossos dias, não na mesma proporção, de vida, de entrega, de fidelidade a Deus, de anúncio do João Batista. Mas nós temos no nosso meio pessoas que comunicam a verdade de Deus. E ao mesmo passo, nós temos também aquelas que se negam a aceitar, porque a palavra de Deus proclamada como precisa ser, ela vai lá onde nós não queremos mexer, que possamos refletir e identificando aí que de fato precisamos mudar, que provoquemos a mudança para que a nossa vida seja então agradável ao Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.